Por que você deveria começar a considerar investir a maior parte do seu patrimônio em renda variável ao invés de renda fixa? Primeiramente, você precisa entender qual é a diferença da renda variável para a renda fixa. A renda fixa, ela é muito caracterizada por render de forma linear. Ela vai ter um começo e vai ter um fim, rendendo sempre. Às vezes é uma taxa de juros que pode ser mudar ao longo do tempo, porém você vai ter o seu investimento seguro ali no final. Você vai ter a certeza do rendimento ali no final. Um investimento de renda variável não é assim. Um investimento de renda variável, a partir do momento que você compra ele, você não tem a certeza da sua remuneração, você não tem a certeza da sua rentabilidade. Então, por que investir em renda variável, sendo que o nosso país, o Brasil, ele é um dos países que tem uma das maiores taxas de juros reais do planeta? Eu vim trazer aqui alguns motivos para vocês entenderem o porquê de investir em renda variável é sempre melhor, considerando se você for investir a longo prazo e talvez até a médio prazo, do que investir em uma renda fixa. Poucos anos atrás, a gente tinha uma taxa de juros no Brasil que correspondia a 2%, 3,75%, e ela foi crescendo até que atualmente está acima de 10%. Já chegou até 13,75%, que a gente viu que foi a máxima histórica da taxa de juros do Brasil. Porém, a gente sabe que nem sempre é assim. Nem sempre a taxa de juros fica lá em cima. Ela sempre costuma variar. E na maioria das vezes ela está sempre ali abaixo de 10%. E com investimentos de renda variável, mesmo a gente não sabendo se vai ser bem remunerado ou ter uma rentabilidade boa, a gente sabe do potencial do crescimento das ações. A gente sabe do potencial do pagamento de dividendo das ações e do seu crescimento de rentabilidade. Isso é um fato. Então, o primeiro motivo que eu digo é que investir para longo prazo é bem melhor com a renda variável, investindo em ações, fundos imobiliários, porque eles têm melhores crescimentos do que a renda fixa. Este ano que se passou, em 2023, eu digo por mim mesmo, e eu atingi rentabilidades em fundos imobiliários em algumas ações que bateram a taxa de juros, foram acima da taxa de juros, 20% em alguns ativos, alguns fundos imobiliários. Se for considerar os proventos, eu consegui 30% de rentabilidade, e são rentabilidades assim que eu pensei que não conseguiria no meu primeiro ano como investidor. E eu vi também investidores que investem por longo prazo, investidores que são mais experientes que eu, conseguiram rentabilidades de 50%, 100%, ou seja, se o cara colocou ali 2 milhões de reais, depois de um tempo ele vai conseguir, se ele pegou um bom investimento, bom em uma boa empresa, pagadora de dividendos e que tem um bom potencial de crescimento, que apresenta lucros constantes, ele conseguiu basicamente multiplicar o seu capital, dobrar o seu capital, de 2 milhões foi para 4 milhões. Eu vi casos assim. E o segundo motivo aqui, como eu já disse, para você investir mais em renda variável do que em renda fixa, é saber que a taxa de juros, ela tá sempre mudando. E quanto mais baixa a taxa de juros, melhor para o investidor de renda variável, porque a dívida das empresas costumam ficar mais baratas. E as empresas, nesse período de taxa de juros baixas, pegam mais empréstimos, se endividam mais com a taxa de juros mais baixa para aumentar mais ainda o seu crescimento. O terceiro motivo aqui que eu dou justamente para você investir mais em renda variável do que em renda fixa, possibilidade de diversificação que nem na renda variável é muito maior. Enquanto na renda fixa a gente tem aqueles investimentos que são sempre voltados para a mesma coisa, empréstimos de dinheiro, no investimentos de renda variável a gente não tem um risco de crédito. A diversificação ela aumenta muito, porque a gente pode investir em criptomoedas, pode investir em ETFs, COI, que é um investimento de renda variável com renda fixa. A gente pode investir também em ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos, fundos múltiplos. A gente pode fazer uma diversificação muito grande na nossa carteira. Também diminui o nosso risco, o risco da nossa carteira. E mais um motivo aqui para você investir em renda variável ao invés de renda fixa é que você pode investir em empresas de outros países. Caso você goste de uma empresa como a Apple, como a Microsoft, como a Nvidia, que se encontra lá nos Estados Unidos, você pode simplesmente investir o seu dinheiro. Claro que algumas dessas empresas não têm políticas de dividendos como aqui no Brasil, mas são empresas que têm resultados constantes, têm lucros constantes e crescimento de receitas todo o ano. Então você pode ganhar muito na valorização e você ganha em dólar, basicamente investindo lá fora. A última dica, e a que eu mais gosto, é pensar no longo prazo. O que dá mais resultado a longo prazo? Investimento em renda fixa ou investimento em renda variável? Com certeza eu costumo dizer que o investimento em renda variável a longo prazo é muito mais vantajoso, principalmente para aquele investidor que está buscando uma carteira previdenciária, já que aquela carteira vai te aposentar, vai cobrir todo o seu custo de vida e ainda vai sobrar dinheiro no final do mês porque você foi uma pessoa organizada a vida toda e soube investir a vida toda. Pensar no longo prazo, em questão de investir em ações, em fundos
fundos imobiliários, elas vão se valorizar com o longo prazo. E lembrando que não é para você sair comprando qualquer tipo de ação que o mercado oferece, porque nem todas as ações são boas, nem todas as empresas apresentam lucros constantes. A gente tem que escolher uma empresa de acordo com os seus lucros, de acordo com o seu crescimento e também visualizar o passado dela, porque a gente não consegue prever o futuro, isso não existe. Quem promete que uma empresa vai crescer, que uma empresa não vai falir, que uma empresa não vai ter risco de corrupção lá dentro ou problemas lá dentro que desagradem como acionista, está mentindo para você, infelizmente. As empresas sim apresentam problemas, as empresas falem, como vocês viram, as americanas, foi visto um rombo de 40 bilhões aí, algo totalmente sustentável na contabilidade da empresa, e com certeza havia corrupção lá dentro, e você tem que fugir disso, você tem que entender por que você está investindo naquela empresa, você tem que entender por que você está investindo naquele setor. Eu invisto no setor de energia. Por que eu invisto no setor de energia? Porque eu gosto de investir no setor de energia. Na minha carteira de investimentos, eu tenho 3 ações do setor de energia. Para mim, é muito bom e eu pretendo aumentar mais ainda esse ano e aumentar mais minha posição. As ações de energia, elas são muito boas, principalmente todos os setores, transmissão, distribuição e geração de energia. Por quê? As pessoas sempre vão consumir energia, sempre, sempre. João, ele pode viajar lá pro outro lado do Brasil, mas quando ele voltar para casa, a conta de energia dele vai estar lá, por causa da sua geladeira, por causa dos eletrodomésticos que ele deixou ligado. Então, são empresas que sempre estão crescendo. Você deve aproveitar essas oportunidades justamente para comprar ações de boas empresas. Lembrando que eu não estou indicando nenhuma empresa, que eu só estou dizendo o que eu gosto de investir. Então, é lembrar que a renda variável, a longo prazo, ela tende a ser mais vantajosa para um investidor, principalmente para um investidor de médio a longo prazo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Foi algumas dicas rápidas que queria falar com vocês. E investimentos de renda variável serem mais vantajosos do que investimentos de renda fixa, né? Se você quer aprender a ser um investidor, assim como eu, um investidor cada vez melhor, que não tem medo de investir na renda variável, que sabe investir na renda variável querendo atingir altas rentabilidades, né? Eu vou deixar alguns livros aí na descrição. Eu leio esses livros periodicamente para que eu possa atingir um resultado melhor. E eu peço que, se forem comprar algum desses livros, comprem a partir do meu link, porque vocês estarão ajudando aqui no canal e eu vou entender que vocês estão gostando do conteúdo. Caso vocês se inscrevam aí no canal, deixem um like, compartilhem esse vídeo com outras pessoas para elas entenderem o que é renda variável e por que é melhor investir na renda variável do que na renda fixa. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre investimentos, basta deixar aí nos comentários. Lembrando que eu não posso indicar nenhum ativo. Meu nome é Eric e eu vou ficando por aqui. Valeu!